qual é atribuída na Bíblia, o cenário era incerto, o cenário era improvável, diácono Everton, mas o Senhor, como foi falado através do nosso evangelista, o Senhor vem na contramão do mundo. Glórias a Deus, aleluias. Fiquem de pé, glórias a Deus. Livro de Ruth, glórias, capítulo 1, leremos do 1 ao 16, glórias ao bom Deus. Livro de Ruth, está bem próximo de Juízes, glórias a Deus, aleluias, passando Josué, Juízes, Ruth capítulo 1, livro de Ruth capítulo 1, glórias a Deus. Uma das mulheres mais emblemáticas da Bíblia. Sua história é um cenário, aleluias, um cenário de improbabilidades. Duas personagens, Ruth e Noemi. Glórias a Deus. O amor de uma sogra e de uma nora. Aleluias. Todos encontraram? Gostaria que toda a igreja lido o texto comigo, em voz alta, bom som e claro. Livro de Ruth, capítulo 1, glórias a Deus. Aquele que não trouxe sua Bíblia, acompanhe no telão comigo. E nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu para habitar Moabe, com sua mulher e com seus filhos. Este homem era chamado Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém. Vieram à terra de Moabe, ficaram ali. Morreu ali Emeleque, o marido de Noemi. Ficou com seus filhos, a quais se casaram, cada um com suas mulheres, uma chamada Orfa, outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Também morreram os 2 filhos. Assim, quando a mulher já estava desamparada, se viu ali naquele cenário, a mulher viúva e suas 2 noras também. Então se dispôs a sair da terra de Moabe e voltar para Belém, porque lembrou do que o Senhor havia feito, tinha trazido pão para aquela terra novamente. E saiu, pois, de lá suas noras, no lugar que estivera, indo elas a caminho para voltar a Judá. E Noemi disse a elas, cada uma, volte para suas mães, para suas casas, para suas famílias. Glórias. Sejais felizes umas com as outras. Glórias ao bom Deus. Iremos contigo, porém. E Noemi disse, volte, minhas filhas, porque vocês não irão comigo. Não tenho no ventre nenhum filho, nem marido. Tornai filhas minhas a voltar para a casa de teus pais. Ainda que eu tivesse filhos, vocês esperariam todo esse tempo? Claro que não. Esperai então. Então Orfa voltou para a casa de seus pais. E de novo choraram em voz alta, não queremos ir. E Noemi, que tua cunhada voltou ao povo e para os teus deuses. Porém Ruth disse, não me distém, de quem me obrigue, irei para onde você vai, porque o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Porque queres que morra, à sepultura eu estarei contigo, e outra coisa, onde quer que vá, estarei também. Todos podem aceitar, glorificando ao Senhor. Glórias a Deus. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Este texto me chamou muito a atenção. Glórias a Deus.
estava em outro ministério, levando uma palavra a qual me foi atribuída, e o Senhor me deu uma passagem lá também, a respeito, falando um pouco sobre a amizade. O Senhor me deu, falei um pouco sobre a amizade de Jonatas, filho de Saul, e a amizade de Davi. E outra vez o Senhor trabalhando na contramão do mundo. Irmã Fernanda, Jonatas poderia estar do lado do teu pai Saul, que ele seria, irmão Paulinho, o antecessor. Porque se formos analisar, meu pai morre, eu assumo. Mas quando Deus está no projeto, ele viu que o seu pai estava errado. O texto vai nos falar que eles formam uma aliança, uma amizade. Eu dou a minha alma por você. Seremos mais que amigos, seremos irmãos em Cristo Jesus. Aleluias. Antes de entender um pouco do livro de Ruth, vamos voltar um pouco antes na história, irmã Fernanda, para entender tudo o que aconteceu. Glórias a Deus. Quando Moisés morre, irmão Paulinho, vemos Josué assumindo. Só que Josué, quando leva o povo à terra prometida, glórias a Deus, irmã Cassiane, ele não deixa sucessores. Chega a era dos juízes, chega a era de Débora, chega a era de Sansão, chega a era de Gideão. Mas o que acontece é um cenário incerto. A palavra mesmo vai falar no último versículo de Juízes, que naqueles dias havia tudo, mas não havia rei em Israel. Todos estavam fazendo como nos dias de hoje, estavam fazendo as coisas de qualquer jeito, estavam se esquecendo do amor de Deus. Tinha tudo, mas não tinha Deus. Tinha tudo, mas não tinha essência. Tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. Glórias a Deus. É nesse cenário incerto que eu te trago um tema essa noite. Falta pão na casa do pão. Lá em Belém, se você for nas traduções, Belém quer dizer casa do pão, casa de fartura, casa de provisão. Mas faltava algo, Diácono Everton. Só tinha o nome, mas faltava pão. Só tinha o nome, mas só tinha farelos. Só tinha o nome, mas só tinha a receita. Quem passasse falaria: ali já foi o que? A casa do pão. Quando você está com fome, você busca o que? O pão. Mas lá faltava algo. Eu não estou falando só de pão físico, eu estou falando esta noite, se você estiver no mesmo ambiente que eu, espiritual, você vai entender, porque Oséias vai nos falar que haverá um tempo, haverá dias de falta de alimento, mas não alimento físico, não alimento sólido, mas sim alimento espiritual. Aleluias. Muitos não querem se achegar a Cristo. Ouvimos muitos falar: o Senhor se aproxima, a chegada do Senhor se aproxima, é inevitável. Mas muitos estão esquecendo. A chegada dele é inevitável. As escrituras estão se cumprindo. Ele virá para recolher a tua igreja, o noivo com a noiva, na nova Jerusalém. Oh glórias, aleluias. Pois bem, o texto vai nos falar de uma família, a respeito de uma família, Diácono Everton, a respeito de Emeleque, a respeito de Noemi, glórias, e de seus 2 filhos. Tomam uma decisão incerta de sair de Belém, da casa do pão, porque o texto, se você for mais a fundo, vai falar que lá faltava o pão, faltava a provisão, faltava o alimento.
Mas antes de qualquer decisão, você tem que orar, você tem que clamar, falar a Deus, dobrar seus joelhos e dizer: será que eu estou fazendo correto? Senhor, me mostra, para eu não ir na força do meu braço, para eu não quebrar a cara no meio do caminho, para eu não fazer que nem o pródigo. Tinha pão com fartura, tinha alimento, tinha tudo, mas saiu da casa do pai. Mas o cenário aqui, faltava pão. Glórias ao bom Deus. O texto vai nos falar que eles vão para a região de Moabe. Quando este casal e seus 2 filhos, conjecturando para os dias de hoje, vão para Moabe, um cenário incerto, uma terra seca, uma terra de idolatria, uma terra que a presença do Senhor não coabitava. Aleluias. O povo vai, aquela família vai. O texto mais à frente vai nos dizer: o patriarca da família, Emeleque, morre. Seus 2 filhos se casam, com Orfa, com Ruth. Dura 10 anos, o texto fala: não sou eu. Os 2 filhos daquela mulher, Noemi, morrem. O cenário era incerto. Eu conjecturo que, trazendo para hoje, ela devia dizer: era melhor eu ficar onde eu estava. O meu marido morreu, o meu filho, meu outro filho, eu estou sozinha, com as minhas 2 noras. O que será de nós? Porque se você for buscar na história, no decorrer da história, naquele período, a mulher tinha provisão quando era jovem, antes de casar, do teu pai. Quando era passada, a provisão vinha do teu marido. Mas qual era o cenário, irmão Paulinho? Viúvas, na escassez, sem nada. Pois a mão do Senhor vem. Ela ouve dizer que lá em Belém, na casa do pão, o Senhor trouxe pão, voltou a ter fartura. Onde era um cenário incerto, onde era seca, houve provisão. O Senhor está falando nesta noite: vai ter provisão novamente. Onde parecia terra seca, vai voltar a germinar. Oh, glórias! Apenas se mantenha na fé, como aquela mulher se manteve. O texto vai nos falar que ela vai de encontro com suas 2 noras. Ela olha para Ruth, para Orfa, conjecturo eu. Vão para a casa de seus pais. Estou viúva, não tenho filhos para lhe oferecer. Já estou numa idade avançada. Se você for olhar o cenário daquelas 3, o cenário era incerto. O que elas poderiam fazer naquele momento? Mendigar, pedir ajuda. Pois é o que Noemi pensa. Ela conversa com Orfa. Elas insistem e Noemi rebate. Elas insistem e Noemi rebate. Orfa entende. Orfa desiste e volta para a casa de seus pais. Trazendo para hoje, é aquele que desiste no meio do caminho. Mas Ruth é a improvável. Ela fala: eu fico com você na prova, eu fico com você na peleja, porque eu sei que tem um grandão que está comigo, que está com você. Aleluias, aleluias. Quem é ele? O grandão da Galileia. Quem é ele? Que até o mar e o vento obedece. Quem é ele? Que cura o coxo, que cura o paralítico. E você está aqui hoje graças a ele. Glórias ao bom Deus. O texto vai nos falar que elas caminham para Belém. Vamos voltar para a casa do pão.
mas elas colocam o pé no chão. Elas chegam naquela região, elas veem que não tem nada para comer. A notícia se espalha a respeito da nora. As duas viúvas, ela largou tudo, irmã Fernanda. Ela não quis ir para a tua família. Quantos no lugar dela? Eu vou voltar para minha família. Vou ficar com uma mulher que não tem nada para me acrescentar o meu sangue? Não. Mas ela não estava no espírito do homem. Ela estava no Espírito Santo de Deus. Ela sabia que tinha um plano. Aquela amizade, aquela verdadeira amizade atribuída entre uma sogra, entre uma nora, não vemos hoje. Vemos cenários incertos, vemos brigas, vemos destruições, vemos tudo no ambiente familiar. O cenário era incerto, estava tudo destruído. Morte de um lado, escassez do outro. Pois bem, elas chegam lá. Ruth dá uma ideia para sua sogra: colherei, irmã Fernanda, espigas, aleluias, que caírem. Ela chega a um campo, irmão Paulinho, mas aquele campo o Senhor trabalha. Era de Boaz, aleluias, um homem que era da família, um homem a qual o Senhor já tinha preparado. Oh glórias! O texto vai nos falar que a notícia dessas duas mulheres chegam ao ouvido de Boaz, um homem rico, temente a Deus. Glórias. Ele poderia muito bem falar: quem é esta mulher que está nas minhas terras, pegando meus alimentos sem a minha ordem? Mas o texto vai nos falar que ela se humilha diante do cenário. Ela fala com um de seus empregados: as espigas que caírem aqui, pegarei. E ele concorda. A notícia chega a Boaz. Boaz vai de encontro com esta mulher, trazendo para hoje. Ruth, outra hora era que nem eu, que nem você, incerta no meio do cenário. Boaz é aquele, o pai, o bom pastor. Você está no chão, eu te seguro. Você está no chão, eu te levanto. Tá difícil, o mundo tá contra você, mas eu tô aqui. Eu tô aqui para te dar uma mão. Eu tô aqui para te dar uma palavra de consolo. Eu tô aqui para te dizer: o mundo virou as costas, mas eu não. Eu consolo você no dia bom e no dia mau. Glórias a Deus. É Ele que enxuga as tuas lágrimas quando o cenário parece incerto. Às vezes estamos ali, felizes, alegres, com semblante, mas ninguém sabe como está por dentro. Só o Senhor sabe. Estou no serviço, tá tudo bem. Estou em casa, vai tudo bem. Mas quando eu me entrego, quando eu fecho a porta do meu quarto, quando eu dobro meus joelhos, quando eu me derramo, o Senhor fala: pode chorar, aqui é só você e eu. Eu tenho visto quanto você tem sido forte, mas agora desabafa. Eu vou tirar nesta noite todo o peso que tem atribuído a você ao longo dos anos, ao longo dos dias, toda aquela palavra, todo aquele cenário incerto. Eu estou aqui. Aqui é só você e eu.
Eu sei que muitas vezes a palavra veio, aquela palavra que machucou, daquele que está do teu lado, aquela palavra que você não esperava. Mas somos falhos, somos pecadores, mas Ele não. Ele é o bom pastor, irmã Fernanda. Aleluias. Que dá vida, pastora, pelas suas ovelhas, que vai buscar aquela única que se perdeu. Deixa as 99. Que Ele não veio para os sons, evangelista. Ele veio para os doentes, para os enfermos. Glórias ao bom Deus. Fiz todo um esboço, fiz todo um contexto, pastora, e não estou usando. Que o Espírito Santo venha nos guiar em todos os projetos da nossa vida, seja para falar com o povo de Deus, seja para levar uma palavra, seja para pregar, seja para expulsar demônios, mas com a autoridade do céu, como é atribuído na Bíblia, como fala que para expulsar demônios, para ter autoridade, tem que ter jejum, tem que ter uma vida de comunhão, tem que ter jejum e oração, mas o Senhor sempre à frente de tudo. Aleluias. O texto vai nos falar. Essa mulher vai de encontro com Boaz. Eu imagino no meu coração todo aquele choro daquela sogra por ter perdido um filho, por ter perdido um marido e outro filho. 3 perdas ao longo dos anos. Um peso a qual nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser carnal pode me consolar. Foram lembranças que ela passou, foram lágrimas, foram momentos alegres, momentos tristes que aquela mulher passou. Aquela mulher deixa a casa porque ali faltava pão. Eu estava vendo uma matéria esses dias falando a respeito de pessoas na época da Segunda Guerra Mundial, falando de pessoas que passaram, irmã Fernanda, em ambientes de campos de concentração, pastora, e a conversa que era mais atribuída lá era a respeito de comida, era a respeito de fome. Não era sobre liberdade, era fome. Era fome. Eu imagino aquele homem por tomar aquela decisão com a sua família. Eu sou o provedor da casa, não tem pão, não tem alimento, eu estou na escassez, eu estou no limbo, diácono Everton, não tem o que fazer. Por impulso ele vai para Moabe, lá ele perde sua vida, ele morre. Essa mulher perde o marido, perde os filhos. Outra nora vai embora. Ela deve ter achado: todos vão me abandonar. Mas Ruth permanece. Ruth permanece firme, porque não era uma amizade natural, era uma amizade sobrenatural, era uma amizade divina, era uma amizade com quem? Com o Santo Espírito de Deus que estava no meio do ambiente. Glórias a Deus. A história de Ruth se passou no momento de final de Juízes. Cenário incerto, idolatria, povo fazendo o que queria, entregando altares, coisas de qualquer jeito. No meio do cenário, o Senhor tinha enviado Débora, Gideão, Sansão, mas líderes fixos não tinha. É no meio do cenário de Juízes que aparece Ruth. A história de Ruth,
a história de Noemi. Duas mulheres emblemáticas na Bíblia, que no meio da perca, lá na frente, voltaram à casa do pão, voltaram a ter alimento, voltaram a ter uma família. Se você for analisar o texto, tem restituição da família, tem alegria no lar, no ambiente. Toda a escassez é jogada por terra. A pastora me mandou uma mensagem e o pastor: traga uma palavra, é culto da família. É um culto a qual terão famílias, terão jovens para edificar, para falar um pouco da palavra do Senhor. Senhor, é o Senhor que nos conduz. O Senhor usou, Pai, os anjos da tua igreja para falar conosco. Eis que a palavra do Senhor veio para mim, pastora, no momento que a senhora falou comigo. Vai em Ruth, porque eu quero te usar no cenário de Ruth. Eu quero falar para a minha igreja a respeito de duas mulheres que tiveram um cenário de destruição e lá na frente voltaram para a casa do pão. A casa do pão hoje simboliza a igreja. A casa do pão, o pão simboliza a palavra, o pão simboliza a presença do Senhor no ambiente. Tá difícil, não sai da casa. Tá difícil, dobra o joelho, mas permaneça. Não saia, não faça igual a órfã. Foi uma palavra e ela saiu. Foi uma palavra, ela olhou para trás, mas Ruth permaneceu. Noemi também. Muitas vezes o Senhor te levanta mais um para caminhar com você, porque somos um corpo. O corpo não se move sozinho. Tem a cabeça, tem os braços, tem o coração, tem os pés que dão movimento. Quando eu me movimento, o milagre acontece. Quando eu me movimento, grandes coisas Ele faz na minha vida e na tua. Lembra daquele homem quando foi falado? 38 anos. 38 anos. Lembra também daqueles 4 amigos. Desceram com aquele jovem. O outro amigo, o que salvou foi a iniciativa, foi o movimento. Me movimentei, desci do telhado. 4 amigos, a fé moveu. Pega a tua cama, porque a fé, antes de tudo, eu perdoo os teus pecados. Antes de tudo, eu restauro a fé. Eu não sei como foi a vida daquele homem, você também não sabe, mas o texto fala: antes de tudo, Ele perdoa teu pecado. Depois, Ele te traz para a igreja. Em seguida, Ele te transforma e te chama para onde? Para os braços de quem? Para os braços do Pai. Aleluia, aleluias, o Senhor está na casa. Aleluias, é do jeito dele, é conforme Ele quer. Entenda uma coisa nesta noite: tem pessoas a qual saíram da casa do Pai e vão voltar para entender que não é do jeito delas, não é na força do braço delas. Está passando o processo. O Senhor está falando esta noite: não toca, deixa que eu trato. Não toca, porque eu estou cuidando. Não toca, que eu estou no cenário. Não toca, que a ovelha é minha. Se tocar, vai pagar preço. Se tocar, vai saber que eu sou Deus e realmente eu cuido, eu trato, eu sei o que eu estou fazendo. Fique de pé. Fique de pé. Até aqui me guiou o Senhor. Até aqui o Senhor me deu estratégia para conduzir a palavra. Aleluias.